Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Hoje é dia 3 de outubro de 2019, uma quinta-feira, 20 horas e 5 minutos, 29 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizado na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Está conosco pela internet a Daniele Buzo, desejando uma boa noite a todos. Boa noite. E pelo YouTube não tem ninguém, por enquanto. Muito bem. Para não deixar passar em branco a nossa homenagem ao querido mestre Polito Leão Denizar Rivaio, para o qual se comemora a data de nascimento, 3 de outubro de 1804. Ele não precisa de nenhuma homenagem, mas não custa a gente lembrar, né? Nosso mestre merece nosso carinho. Muito bem, nós estamos estudando o referido livro, o capítulo, vamos dar início no capítulo 8, Os Anjos. Todo mundo lá? Muito bem. Os anjos, segundo a igreja, e a igreja a qual ele se refere é a igreja católica. Como nós temos diversas igrejas, não custa fazer a referência. Então, refere-se à igreja católica, apostólica e romana. Não é ortodoxa, é claro. Que diz o seguinte: todas as religiões têm os seus anjos, com diferentes nomes, ou seja, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, negando qualquer existência espiritual, além da vida orgânica, naturalmente colocou os anjos entre as ficções e as alegorias. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja. Eis como ela se define. Então, rodapé, nota de Kardec, que diz o seguinte: tiramos este resumo da pastoral do Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Pode-se, pois, considerá-la como aquela referente aos demônios provenientes da mesma fonte, citada no capítulo seguinte, como a última expressão do dogma da Igreja sobre esse assunto. Cremos firmemente, proclamou um concílio geral e ecumênico, e o rodapé de 85, essa afirmação faz referência ao concílio de Latrão, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, o qual, no começo dos tempos, tirou juntamente do nada as duas criaturas, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou, como intermediária dessas duas, a natureza humana composta de corpo e espírito. Olha que interessante, né? Eles aqui acertam de alguma maneira, né? E depois distorcem, né? Quer dizer, primeiro está a inspiração dos bons espíritos, dos espíritos superiores, aquele que escreveu, depois está a mão do homem, né? A vaidade humana, né? Colocando o pitaco, dando o pitaco dele naquilo que ele não tinha nada que mexer, né? Se ele parasse aqui, ó, cremos firmemente, proclamou o Concílio Geral Ecumênico, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito. Beleza, até aí, perfeito, não dá nada. No começo dos tempos, tirou juntamente do nada, aqui tem um erro, né? Ninguém tira nada do nada, né? As duas criaturas, a espiritual e a corporal. Olha que como aproxima bastante, né, daquilo que os espíritos superiores ensinam, né? Elemento material e elemento espiritual. Depois eles dão o pitaco dele aqui. Se ele colocasse o ponto e finalizasse, perfeito, né? Pelo menos estaria mais próximo, né? O Nando Ferrari está conosco, bem-vindo.
a angélica e a mundana. Eles são seres totalmente distintos uns dos outros. Né? Criou vários seres, o espiritual e o corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou como intermediária dessas duas a natureza humana, de corpo, composta de corpo e espírito. Eles fazem uma bagunça, rapaz. Mete a colher numa coisa que não devia. Ainda vem por último. E é o raspa do caixa, aqui a tranqueirada. Por isso que não sobra ninguém para o céu, né? O céu deve estar vazio, pô. Deve estar que nem cadeia sueca, né? Não tem ninguém para botar lá. É esse, segundo a fé, o plano divino na obra da criação. Plano majestoso e completo, como convém à sabedoria eterna. Assim concebido, ele nos apresenta ao pensamento o ser em todos os graus e em todas as condições. Olha, outra vez, se aproximam bastante da ideia do progresso dos espíritos, né? Da ideia do progresso, porque existem realmente seres em todos os graus e em todas as condições, mas não criados especificamente para aquela situação, né? Na esfera mais elevada, aparecem a existência e a vida puramente espirituais. No último plano, a existência e a vida puramente materiais. Olha como se aproxima também, né? Se pegar a escala espírita, é exatamente isso, né? E no meio, que separa a ambos, uma maravilhosa união das duas substâncias, uma vida comum, ao mesmo tempo, ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de natureza simples e indivisível. Perfeito, né? Perfeito. A individualização do ser, né? Cada um de nós somos indivíduos. Mas é limitada nas suas faculdades. Erro, crasso, né? Não existe limite, né, para o progresso do espírito. A ideia que temos da perfeição nos faz compreender que podem existir outros seres simples como ela, e superiores pelas suas qualidades e os seus privilégios. Mais uma vez, aqui eles querendo criar privilégio, né? Quer dizer, nós somos, né, os mandatários de Deus, representantes de Deus na Terra. Já coloca os privilegiados no céu, que é para ser privilegiado aqui, né? Se for assim... Ela é grande e nobre, mas está ligada à matéria, servida de órgãos frágeis, limitada na sua atividade e na sua potência. Por que não haveria outras naturezas ainda mais nobres, distanciadas dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Perfeito. E é claro que há. Mas não são seres distintos, só isso. São os mesmos seres que estão na Terra, que progrediram e chegaram nessa condição, né? Você vê como é interessante, né? Que num concílio como esse, numa reunião de potestades lá da igreja, os espíritos ajudam, auxiliam, inspiram, né? Mas a vaidade e o orgulho sempre é maior, né? Então, olha aqui, está claro, né? Está claro aqui que existe o auxílio dos espíritos no entendimento da matéria. Antes que Deus tivesse posto o homem na terra para o conhecer, amar e servir, já não devia ter chamado outras criaturas para comporem a sua corte celeste e adorá-lo no esplendor da sua glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e a homenagem deste universo. Seria de estranhar que recebesse das mãos do anjo o incenso e a prece do homem? Quer dizer, coloca aí o ritual, né? Como se Deus precisasse de ritual, de ser incensado, né? De receber adoração, né? De ser adorado. Não precisa de nada disso, né? O Criador não precisa de nada disso, não precisa de ser adorado, nem ser incensado, coisa nenhuma. Isso é coisa da igreja, não é coisa de Deus. Se, pois, os anjos não existissem, a grandiosa obra do Criador não teria o seu coroamento, na perfeição de que era suscetível. Esse mundo que atesta a sua onipotência
não seria mais a obra-prima da sua sabedoria. Nossa razão, por mais impotente que seja, poderia facilmente conceber o mais completo e melhor acabado. Em cada página dos livros sagrados do Antigo e Novo Testamento, são mencionadas essas inteligências sublimes nas invocações piedosas e nos relatos históricos. Sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Deus se serve do seu ministério, ora para impor os seus desígnios, ele não impõe absolutamente nada, aqui um erro crasso, ora para anunciar acontecimentos futuros. Ele os faz quase sempre instrumentos da sua justiça ou da sua misericórdia. Sua presença é constante nas diversas circunstâncias do nascimento, da vida e da paixão do Salvador. Sua lembrança é inseparável da lembrança dos grandes homens e dos mais importantes acontecimentos da antiguidade religiosa. Podemos mesmo encontrá-los no meio do politeísmo e entre as fábulas da mitologia, porque a crença a esse respeito é tão antiga e tão universal como o próprio mundo. O culto que os pagãos rendiam aos bons e aos maus gênios era apenas uma falsa aplicação da verdade, um resíduo deteriorado do dogma primitivo. As palavras do Santo Concílio, Santo Concílio de Latrão, contêm uma distinção fundamental entre os homens e os anjos. Elas nos ensinam que os anjos são espíritos puros. Acertaram na mosca. Enquanto os homens se constituem de alma e corpo, o que quer dizer que a natureza angélica subsiste por si mesma, não somente sem mistura, mas ainda sem nenhuma associação real e possível com a matéria. Quer dizer, são seres especialíssimos, né? Eles não têm corpo, nunca tiveram e nunca terão. Ana Paula Marangoni está conosco, bem-vinda, Ana Paula. E nem nunca terão, né? Quer dizer, são seres especialistas, acima do bem e do mal, né? Jamais teriam passado por este corpo imundo do ser humano. Olha que absurdo, né? Enquanto isso, a nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a formarem ambos uma única e mesma pessoa, e essa é essencialmente a sua destinação, ou seja, encarnar, ter corpo e ir para o inferno. Essa é a destinação do homem. Que absurdo, rapaz. Enquanto dura essa união tão íntima da alma e corpo, essas duas substâncias têm uma vida comum e exercem uma sobre a outra influência recíproca. Perfeito, ó. Perfeito, né? Associação entre espírito e corpo, um exercendo sobre o outro uma interinfluência. Existe uma interinfluência entre um e outro. O corpo influencia o espírito influencia o corpo. Perfeito. Não dá para notar aqui a presença dos espíritos inspirando os caras? Não é? Inspiram. Aí um fala lá no meio, lá, ó, eu acho que é assim, porque é assim que eles se reúnem mesmo, né? Eles discutem entre eles o assunto, os caras da igreja, né? As potestades da igreja. A alma não pode se afastar inteiramente da condição imperfeita que resulta para ela dessa situação. Perfeito também. Suas ideias lhe chegam através dos sentidos, por comparação dos objetos exteriores, e sempre sob imagens mais ou menos aparentes. Disso resulta que ela não pode se contemplar a si mesma e não pode fazer a si mesma a representação de Deus e dos anjos, sem os considerar de qualquer maneira em forma visível e palpável. Eis porque os anjos, para se fazerem visíveis aos santos e aos profetas, tiveram de recorrer a figuras corpóreas. Mas essas figuras eram apenas os corpos aéreos que eles movimentavam, sem se identificarem com eles, ou os atributos simbólicos relacionados com a missão de que estavam encarregados. Ainda o pessoal do Concílio falando, viu? Concílio de Latrão aqui falando. Kardec apenas fez um resumo desse concílio, né? O ser e os movimentos dos anjos não estão localizados e circunscritos num ponto fixo. Olha que interessante. O ser e os movimentos. Né? Quer dizer,
O que ele está querendo dizer aqui é a mesma coisa que os espíritos dizem. Vêm por todo o corpo, ouvem por todo o corpo, se comunicam pelo pensamento. Elas não estão localizados e circunscritos num ponto fixo e limitado do espaço. Não estando ligados a nenhum corpo, eles não podem estar parados nem ser limitados, como acontece conosco, por outros corpos. Ou seja, a matéria não lhes causa empecilho, né? Eles não ocupam nenhum lugar e não preenchem nenhum vazio, mas, da mesma maneira em que a nossa alma inteira está inteira no nosso corpo, e em cada uma das suas partes, eles se encontram inteiros e quase simultaneamente em todos os pontos e em todas as partes do mundo. Acertaram na mosca, né? Pela influência do seu pensamento, né? Ou pela extensão do seu pensamento, eles estão praticamente em todos os lugares ao mesmo tempo. É assim que acontece mesmo, né? Os espíritos puros, eles fazem isso com facilidade, né? Eles projetam o seu pensamento para todos os lugares ao mesmo tempo. E isso dá a impressão que eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Na realidade, é a projeção do pensamento. Mais rápidos do que o pensamento, podem estar por toda parte, no mesmo instante, e agir diretamente, sem nenhum obstáculo aos seus desígnios, a não ser a vontade de Deus e a resistência da liberdade humana. Enquanto estamos reduzidos a ver aos poucos, de maneira limitada, as coisas que estão fora de nós e que as verdades da ordem sobrenatural nos aparecem de maneira enigmática, como num espelho, segundo a expressão do apóstolo São Paulo, eles veem sem esforço o que desejam saber e estão em relação direta com o objeto do seu pensamento. Seus conhecimentos não resultam da indução do raciocínio, da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange os princípios e as consequências que destes decorrem. A diversidade dos tempos e a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos não podem produzir nenhuma confusão no seu espírito. Perfeito, né? A essência divina, sendo infinita, é para nós incompreensível. Possui mistérios e profundezas que não podem ser penetradas. Os desígnios mais íntimos da providência ficam ocultos, mas ela lhes desvenda o seu segredo quando os encarrega em determinadas circunstâncias de os anunciar aos homens. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não fazem, como entre nós, por meio de sons articulados e de outros desígnios sensíveis. Perfeito também. Comunicação pelo pensamento. Verdadeiro. As inteligências puras não precisam de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Perfeito. Acertaram na mosca. Eles não possuem também os órgãos vocais para manifestar os seus pensamentos, pois esses intermediários habituais de que nos servimos são para eles inúteis. Comunicam, porém, os seus pensamentos de maneira que lhes é própria e inteiramente espiritual. Para se fazerem compreender, basta-lhes a vontade. Somente Deus conhece o número dos anjos. Esse número, sem dúvida, não poderia ser infinito, e não o é. Mas, segundo os autores sagrados e os santos doutores, deve ser muito santo mesmo, que para imaginar uma coisa dessa, deve ser muito santo mesmo. E muito considerável, é muito considerável e verdadeiramente prodigioso. Se é natural que considere-os na devida proporção o número de habitantes de uma cidade em relação à sua grandeza, e a Terra sendo apenas um átomo de comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, temos de concluir que o número dos habitantes do céu e do ar é muito maior que o dos homens. Desde que a majestade dos reis se reflete no número de seus súditos, de seus oficiais e de seus servidores, que haveria de mais apropriado para darmos uma ideia da majestade do Rei dos Reis, que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade dos que permanecem incessantemente prosternados
ou em pé diante do seu trono? Os pais da igreja, os teólogos, geralmente ensinam que os anjos se distribuem em 3 grandes hierarquias. Os principais de cada hierarquia e 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais elevada hierarquia são designados por nomes que decorrem das funções do desempenho no céu. Uns são chamados serafins, porque são como que chamejantes perante Deus pelos ardores da caridade. Ou que se chamam querubins, porque são um reflexo luminoso da divina sabedoria. Outros ainda se chamam tronos, porque proclamam a grandeza de Deus e a fazem resplandecer. Os da segunda hierarquia recebem os nomes em virtude das operações que lhes são confiadas no governo geral do universo. São as dominações que determinam aos anjos das ordens inferiores as suas missões e os seus encargos. As virtudes que atendem aos prodígios exigidos pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano. As potências que protegem pelo seu poder e a sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia exercem em partilha a direção das sociedades e das pessoas. São os principados prepostos do reino, das províncias e das dioceses, que são a igreja. São assim os caras, não ali, ligadão. Os arcanjos que transmitem as mensagens de elevada importância. Os anjos guardiões que acompanham a cada um de nós, velando pela nossa segurança e pela nossa santificação. Refutação. Refutação significa desmentir ou negar. Então, Kardec vai aqui tratar de refutar as afirmações do Concílio de Latrão. Então, Kardec falando agora. O princípio geral que ressalta dessa doutrina é o de que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, votadas à felicidade suprema e perpétua desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e de todo o saber, sem nada ter feito para os adquirir. Quer dizer, privilegiado mesmo, né? Em todos os sentidos e sob todos os aspectos. Estão no primeiro plano da obra da criação. No último plano, a vida puramente material, e entre os dois, a humanidade formada de almas, seres espirituais inferiores aos anjos e unidos a corpos materiais. Muitas dificuldades insolúveis resultam desse sistema. Preste atenção no exercício de raciocínio que Kardec faz para refutar esta teoria da igreja. Qual é, para começar, essa vida puramente material? Trata-se de matéria bruta, mas a matéria bruta é inanimada, não tendo vida por si mesma. Trata-se das plantas e dos animais. Essa seria, então, uma quarta ordem da criação, pois não se pode negar a superioridade do animal, que é inteligente em relação à planta, e dessa em relação à pedra. Quanto à alma humana, que representa a transição, está diretamente unida a um corpo formado de matéria bruta, porque sem alma esse corpo não teria vida e seria como um punhado de terra. Essa divisão peca evidentemente por falta de clareza e não está de acordo com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos que caiu ante o progresso da ciência: terra, fogo e ar, não é? Que eu conheço são 3 elementos. Qual é o 4º elemento? Alguém sabe? Terra, água, terra,
terra, água, fogo e ar, é isso mesmo. Esses eram os quatro. Havia os filósofos que achavam que o universo era composto por esses quatro elementos. A Sueli Toninho está conosco, bem-vinda, viu, Sueli? Prazer tê-la conosco. Então, ele diz aqui, admitamos, portanto, esses três termos, a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corpórea. Esse é, dizem, o plano divino, um plano majestoso e perfeito, como convém à eterna sabedoria. Observemos primeiro que entre esses três termos não há nenhuma ligação necessária. São três criações distintas, formadas sucessivamente. Eles acertam por uma afirmação e pecam por outra. Né? Como é que você pode colocar no mesmo reino três coisas independentes sem função? Quer dizer, Deus é burro para esses caras. Né? Eles são muito inteligentes, mas Deus é burro. Ele criou coisas sem função. Né? E como dizem os espíritos, do átomo ao arcanjo, tudo está interligado. Não tem nada sem função. Né? Nada sem utilidade. De uma para a outra existe solução de continuidade, enquanto na natureza tudo se encadeia. Tudo nos mostra uma admirável lei de unidade, em que todos os elementos, nada mais do que transformações uns dos outros, nada mais são, né? Aqui faltou, acho que o são. Nada mais são do que... faltou o são aqui, sim. Esqueceram, comeram palavra aqui. Nada mais são do que transformações uns dos outros. Estão ligados entre si. Essa teoria é verdadeira no tocante à existência evidente desses três termos, mas é incompleta. Faltam nela os pontos de contato, como é fácil de se demonstrar. Esses três pontos culminantes da criação, segundo a Igreja, são necessários à harmonia do conjunto. E se houvesse a falta de um só, a obra estaria incompleta, não correspondendo à eterna sabedoria. Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz foram criadas e, portanto, tiradas do nada há 6.000 anos. Antes dessa época, não havia, pois, nem criatura humana, nem qualquer criatura corpórea. Durante toda a eternidade anterior à obra divina, permanecia, então, imperfeita. A criação do universo, remontando a 6.000 anos, constitui um artigo de fé de tal maneira fundamental que há poucos anos ainda a ciência foi anatematizada porque vinha destruir a cronologia bíblica, provando por suas investigações a elevada antiguidade da Terra e dos seus habitantes. Uma diferença grotesca, pô. Aquele filme que eu citei para você, Orlando, o Guerra do Fogo. Não, você não falou para isso. Não falei? Eu consegui o filme. Vocês não estavam segunda, né? Não. Então. Eu sempre cito aqui, volta e meia eu cito um filme que eu tinha assistido há muito tempo atrás, que a tribo, né, de homens da caverna, eles roubavam o fogo da natureza e protegiam o fogo no recipiente, para não acabar, para ter sempre uma chama para poder acender fogueira, fazer cozinhar comida e tal, e se proteger do frio e tal. Muito bem, eu consegui esse filme. Esse filme, ele foi lançado em 1981, ganhou Oscar e tal, é um filme franco-canadense, né? E eu consegui num sebo no Rio de Janeiro, e eu comprei o filme. E eu assisti. Então, esse filme está baseado em pesquisas do homem há 8.000 anos atrás. E o homem, há 8.000 anos atrás, já estava muito elevado em relação ao homem da caverna. Porque ele já sabia fazer fogo. Algumas tribos já sabiam fazer fogo. Pregavam uma madeira na outra lá e conseguia fazer fogo do nada. Criavam a chama do nada. Né? Então já sabiam fazer cabanas, coisa que o homem da caverna não sabia. O homem da caverna vivia dentro da caverna. Primeiro viveu na árvore, né?
Depois desceu da árvore para viver nas cavernas, que aprendeu a fazer o movimento de pinça, né? E esses homens eram tão adiantados que eles pegavam pontas de madeira, colocavam, por isso que o fogo era importante para eles. Eles cozinhavam a madeira, endureciam a madeira no fogo e faziam uma ponta na lança, e essa ponta ficava dura. E era capaz de perfurar os corpos dos animais, para poder caçar, né? Então... Mesmo atacar os inimigos. Mesmo para atacar os inimigos e tal, né? E uma das tribos, essas lanças eram jogadas no máximo aí 4, 5 metros de distância, né? Essas lanças grandes, né? Essa outra tribo que já era mais avançada, que sabia fazer cabana, que tirava o fogo da madeira, esfregando, fazendo fricção entre uma madeira e outra, ele já tinha uma forma de uma espécie de um lançador que lançava flecha à distância, 10, 15, 20 metros, certeiramente. Pegava assim, tchum. E esse outro que não conhecia tudo isso, ele sai para procurar fogo e ele encontra essa tribo e aprende a fazer fogo e aprende a lançar flecha. Isso tudo há 8.000 anos atrás, quer dizer, só 2.000 anos antes da criação. Porque o mundo tem 6.000 anos por conta da Bíblia. Se vocês quiserem assistir, alguém quiser assistir, eu posso emprestar. Ele está dublado? Ele está dublado? Não tem diálogo. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Tem os grunhidos, que eles não têm uma linguagem, né? Eles falam assim por grunhidos, a linguagem entre eles, né? Eles deviam se entender através dessa linguagem, mas não é uma linguagem articulada como a nossa, né? Chama A Guerra do Fogo. Ganhou Oscar, prêmios e tal, em 1981. Eu assisti o filme na época, assisti na televisão, mas assisti em preto e branco, eu acho. Eu penso que tenha assistido em preto e branco. E o filme é colorido e tal, bem produzido, filme bacana mesmo, vale muito a pena. E dá uma noção de quanto a gente já evoluiu de lá para cá. Essa tecnologia que nós temos hoje, né? As facilidades, a inteligência, o desenvolvimento da inteligência e tudo, né? Da ciência médica, enfim, da ciência de modo geral, né? Da aplicação da ciência, da tecnologia, né? É uma coisa extraordinária, perto daquilo que eles viviam, né? Muito bacana. Em DVD? Em DVD. Eu achei, procurando na internet, comecei a pesquisar, me deu uma telha de pesquisar, falei, que filme, vamos assistir de novo. Comecei a pesquisar, assistindo no YouTube e tal, e comecei a pesquisar e cheguei nesse sebo. É uma edição de colecionador, essa que eu comprei. Então tem um acréscimo lá de como foram feitas as cenas e tal, tem acho que 1h e pouco de acréscimo de explicações a respeito do filme, né? Mas fruto de pesquisa, entendeu? Baseado em pesquisa. Baseado em pesquisa, se chegou a 8.000 anos atrás. Imagina quanto não tem, quer dizer, o próprio carbono 14 prova que tem coisas que tem muito mais antiga do que isso. Atropela, não adianta. Dogma e religião são atropeladas pela ciência como um tanque de guerra atropela uma formiga. Vamos lá, Kardec continua explicando o seguinte. Não obstante, o Concílio de Latrão, o Concílio Ecumênico, que dita a lei em matéria de doutrina, afirma, abre aspas, cremos firmemente que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, o qual, no começo dos tempos, tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, a espiritual e a corporal, fecha aspas. O começo dos tempos só pode ser a eternidade anterior, porque o tempo é infinito como espaço, não tem começo nem fim. Essa expressão, o começo dos tempos, é uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Conselho de Latrão crê, pois, firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas ao mesmo tempo e tiradas juntamente do nada, numa época indeterminada no passado. O que resta, pois, do texto bíblico que fixou essa criação em 6.000 anos dos nossos dias?
Quer dizer, eles fazem uma afirmação e se contradizem na afirmação seguinte, a Igreja Católica. Admitindo-se que o começo do universo visível pudesse estar nessa época, não se trataria seguramente do começo dos tempos? Em qual devemos crer? No concílio ou na Bíblia? O mesmo concílio formula ainda uma estranha proposição, abre aspas, nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a formarem ambos uma só e mesma pessoa, e essa é essencialmente a sua destinação. Fecha aspas. Se a finalidade essencial da alma é estar ligada ao corpo, essa situação, né, constitui o seu estado normal e o objetivo, o seu fim, desde que é essa a sua destinação. Entretanto, a alma é imortal. Sua união com o corpo só se realiza uma vez, segundo a Igreja. E mesmo que fosse por um século, o que seria isso ante a eternidade? Segundo a Igreja, a alma é imortal mesmo, porque eles acreditam na imortalidade da alma, não é? Mas a alma só faz isso uma vez. Ela se liga ao corpo uma vez só, para depois ser julgada definitivamente. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno de botina e tudo. Né? O que acontece com a maioria, né? Vai para o inferno. Entretanto, para um grande número de criaturas, essa união é apenas de algumas horas. Os natimortos, os que morrem em eternidade, né? Que utilidade teria para a alma essa união efêmera? Qual, em relação à eternidade, a sua maior duração não seria mais que um minuto imperceptível? Seria exato dizer que a sua destinação é essencialmente estar ligada ao corpo? Essa união, na verdade, mais do que um incidente, um ponto na vida da alma e no seu estado essencial. Pode viver até 200 anos, para a eternidade, se não é nada. 500 anos, né? 1 milhão de anos, não é nada. Para a eternidade, né? Tanto que os espíritos dizem que um século do nosso tempo é menos que um segundo. Né? Acho que muito menos, porque eles falam que é muito menos que um relâmpago. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, então é muito menos que um segundo. Né? Porque o relâmpago demora muito menos que um segundo para surgir no céu. Né? Se a destinação essencial da alma é estar unida a um corpo material, se por sua natureza e segundo o fim providencial da sua criação, essa união é necessária às manifestações de suas faculdades, temos de concluir que, sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto. Sendo assim, para permanecer o que ela é pela sua destinação, após haver deixado o corpo, é necessário que tome outro, o que nos leva forçosamente à pluralidade das existências, ou seja, à reencarnação eternizada. É verdadeiramente estranho que um concílio considerado como uma das luminárias da Igreja tenha identificado nesse ponto o ser espiritual com o ser material, de maneira a não poderem existir um sem o outro, desde que a condição essencial da sua criação é o de permanecerem unidos. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que muitas ordens têm, nas suas atribuições, o governo do mundo físico e da humanidade, sendo que foram criados para esse fim. Mas, segundo a Gênese, o mundo físico e a humanidade só existem há 6.000 anos. Ele está falando da Gênese bíblica, né? Do Gênesis, né? E não da Gênese de Kardec, né? Do Gênesis. O que faziam esses anjos antes dessa criação, durante a eternidade, se os objetos das suas ocupações não existiam? Bom, eram filiados a algum partido político, né? Simples. Mas, segundo os anjos foram criados desde toda a eternidade
Assim devem ser, pois se destinam à glorificação do Altíssimo. Ele tinha que ter alguém para adular o cara, para adular Deus. Então, alguém tem que bajular, então tem que criar os caras antes, né? Se Deus os criou de alguma forma, em alguma época determinada, então ele esteve até essa época, quer dizer, durante a eternidade, sem adoradores. Logo mais, está escrito, abre aspas, enquanto durar essa união tão íntima da alma com o corpo, fecha aspas, haverá então um momento em que essa união não existirá mais? Essa proposição contradiz aquela que faz da união com o corpo, né, a destinação essencial da matéria. Desculpa, essencial da alma. Está escrito ainda, abre aspas, as ideias que chegam pelos sentidos por uma comparação dos objetos exteriores, fecha aspas. Essa é uma doutrina filosófica em parte verdadeira, mas não em sentido absoluto. Segundo o eminente teólogo, é condição inerente à natureza da alma só receber ideias por meio dos sentidos. Ele fala isso mesmo. Né? Quer dizer, as ideias, o pensamento, é atributo do espírito, não da matéria. Né? Ilógico, totalmente ilógico. A matéria não tem inteligência. Vai pensar o quê? Né? Ele se esquece das ideias inatas, das faculdades, às vezes, bastante transcendentes, da intuição das coisas que a criança traz ao nascer e que não deve a nenhuma forma de instrução. Lembra aquela história que o senhor contou ontem? De uma das pesquisas do Dr. Banerjee, né? Que eu já li a respeito daquela criança. A criança chega para o pai e fala, não sou seu filho, não. Eu nasci em Itiene, parece que é o nome da vila que ele morava. Eu nasci lá, eu morava na casa tal, cor tal, a minha mãe é fulana, meu pai é ciclano, eu era casado com a fulana lá. E a mulher, todos eles existiam ainda. Como é que você explica isso? Se é a matéria que pensa. Olha que propósito que tem isso aí, né? Mas, olha, as pesquisas do Banerjee vão muito além disso. Muito além disso. O Banerjee é considerado uma das maiores autoridades em reencarnação do mundo. E as pesquisas dele não têm nada a ver com religião, ou com qualquer proposta filosófica. Nenhuma. São frutos de pesquisa científica, daquilo que pode ser provado. E esse garoto, esse menino, o senhor Milton contou parte da história, não contou toda a história. Mas a história é a seguinte, ele não vai na vida dele primeiro. Primeiro a mãe e a esposa vêm. Que ele queria conversar com a esposa. Então, é uma reencarnação recente, né? Recentíssima, provavelmente. E vem com esse propósito, né? Então, ele está no quarto e entra a mãe, não é com você que eu quero falar com a minha esposa que está lá fora, falando e tal. E o marido e a mulher, eles não na Índia, eles não podem conversar em público. Eles têm que conversar em privado, em particular. Então ele está no quarto, ela chama, a mulher sai, que foi mãe dele, não tem encarnação, sai, e ele conversa com a mulher em privado. Depois ele vai na vila, anda na frente do Banerjee, na frente de todo mundo, ele diz onde é a casa, e ele mostra, dentro da casa tinha um santuário, atrás estava escondido, não lembro o quê, ele falou, está escondido atrás do santuário aqui, em tal lugar, assim. É coisa assim, nítida, clara, nada a ver com proposta filosófica, com religião, seja lá o que for. Né? Eu comprei o livro, viu? Eu tenho o livro, encontrei o livro. Eu vou ver se eu encontro também do Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação. Não li ainda, não deu tempo de ler. Nem peguei para ler ainda, mas eu consegui. Né? Presto, claro, sem dúvida. Por meio dos quais sentidos, esses jovens pastores, calculadores naturais, que espantam os sábios,
adquirem as ideias necessárias à solução quase instantânea dos mais complicados problemas. O Valéry tem uma pesquisa com uma pessoa calculista como essa, calculador, como esse aqui, um inglês. Ele morava na Inglaterra, era inglês naturalmente, né? E ele era gente que trabalha na terra, agricultor. E na Inglaterra, no início do século XX, aos agricultores não era permitido ser alfabetizado. Ele era agricultor, quer dizer, nem alfabetizado o cara era. E ele fazia a conta assim, rapidamente, as contas que ele fazia. Quanto é 1 milhão, não sei quantas vezes, não sei quantos milhões e tal, ele dava o resultado. Então, juntou um grupo de cientistas em torno dele. Como é que era o nome dele, rapaz? Estou querendo lembrar, não estou conseguindo. Keras alguma coisa, um nome mais ou menos assim. Aí juntou um grupo de cientistas e propuseram uma conta para ele. Quanto é, não sei quanto, milhões aqui vezes, não sei quantos milhões. Ele falou, ó, dá, não sei, acho que 1 sextilhão, não sei quantos quinquilhões. Começou a dar um número. Número desse, eu fiz a conta. Na máquina de calcular que eu tenho, é isso mesmo. Certinho. Entendeu? Aí os caras começaram, tinha lousa numa parede, na outra e na outra. Eles começaram a calcular. Encheram as 4 lousas para chegar no resultado que ele deu. Certinho, bateu o resultado. Vai saber que cabeça é essa, pô? Eu não consigo fazer 100 vezes 100, pô. Né? Vai saber que cabeça é essa. Bom, aí os caras chegaram para ele, escuta, como você sabia? Ele falou, não sei, eu não sabia. Até que vocês perguntassem, eu não sabia que sabia. Explica de onde vem esse treco. Do corpo? Do corpo. Ele tem uma cabeça dessa bem num lugar que não pode nem ser alfabetizado no caso. Não poderia. Naquela época era proibido. As pessoas que moravam no campo, trabalhavam no campo, seriam alfabetizadas. Depois é que com o advento da era industrial, é que as pessoas puderam ser alfabetizadas. Houve um êxodo rural, né? Como em todos os lugares aconteceu, né? E as pessoas começaram a ser alfabetizadas. A Cristina Aparecida está conosco, uma boa noite a todos e uma boa noite para mim. Eu agradeço, Cristina, uma boa noite para você também. O Geraldo Pereira também entrou, seja bem-vindo, Geraldo. Deixa eu ver se quem está pelo YouTube, não tem ninguém pelo YouTube. Muito bem. Seguindo com os nossos estudos, o mesmo podemos dizer de certos músicos, pintores e linguistas precoces. Abre aspas, os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio, fecha aspas. Eles sabem porque são anjos, sem terem necessidade de aprender. Deus os criou assim. A alma, pelo contrário, deve aprender. Se a alma só recebe as ideias através dos órgãos corporais, abre parênteses, que ideias pode ter a alma de uma criança que morreu pouco depois de nascer, admitindo-se com a igreja que ela não renasce mais? Fecha parênteses. Aqui se apresenta uma questão vital. A alma adquire conhecimentos e ideias após a morte do corpo? Se, uma vez desligada do corpo, ela nada mais pode adquirir. A alma da criança, do selvagem, do cretino, do idiota, do ignorante, permanecerão para sempre o que eram por ocasião da morte? E assim estarão votadas a uma eterna inutilidade? Se a alma adquire novos conhecimentos após a vida atual, é porque ela pode progredir. Sem o progresso posterior da alma, chegamos a consequências absurdas. Com o progresso, chegamos à negação de todos os dogmas fundados na sua natureza estacionária. O destino irrevogável, as penas eternas e assim por diante. Se ela progride, qual o limite desse progresso? Não há nenhuma razão para que ela não atinja o grau dos anjos e dos espíritos
puros. Dá para entender por que a igreja não pode abrir mão dos seus dogmas. Porque se ela abrir mão dos dogmas, ela demole a igreja, destrói, implode. Ela deixa de existir como igreja. Porque sem os dogmas... Vai acabar fazendo isso aos pouquinhos. Né? Pode fazer. Ela vai ter que mudar o discurso. Aos poucos, e se adaptando. A Vilma Cancela, minha prima, entrou também. Bem-vinda, viu, meu? Prazer tê-la conosco. Se a alma pode chegar a esse plano, não havia nenhuma necessidade de criação de seres especiais e privilegiados, é claro. Se a alma é capaz de se desenvolver a ponto de chegar a ser, a ponto de ser um anjo, um espírito puro, para que a necessidade de criar seres privilegiados? Isentos de qualquer trabalho, gozando da felicidade eterna, sem nada haverem feito para conquistá-la. Enquanto outros seres desfavorecidos só conseguiram a suprema felicidade ao preço de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas. Deus pode fazê-lo, sem dúvida, mas se admitimos a infinitude de suas perfeições, sem a qual não haveria Deus, é forçoso admitir também que ele nada faz de inútil, nada que possa desmentir a sua soberana justiça e a sua soberana bondade. Abre aspas. Deus, que a majestade dos reis... O quê? Desculpa, é isso mesmo. Eu li Deus, né? Eu li errado, desculpa. Desde que a majestade dos reis se reflete no número de seus súditos, de seus oficiais e de seus servidores, que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis, de que essa multidão inumerável dos anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade dos que permanecem incessantemente prosternados ou em pé diante do seu trono, palavra da igreja, né? Fecha aspas. Agora, Kardec, não seria rebaixar a divindade, assimilá-la na sua glória ao Fausto dos soberanos da terra? Absurdo mesmo, né? Comparar com o rei da terra, e cada tranqueira que foi rei no mundo, e Deus me dá aquela porcaria, rapaz, que foi rei, só tinha o nome de rei. A Maria Regina entrou, está conosco, bem-vinda, Maria Regina. Cada porcaria, rapaz. Kardec tem toda a razão, né? Não seria rebaixar a divindade e assimilá-la na sua glória ao Fausto dos soberanos da terra? Essa ideia inculcada no espírito das massas ignorantes transformou-se numa falsa opinião da sua verdadeira grandeza. É claro, criaram um Deus humano, um Deus antropomórfico, que não existe. Por isso que tem muito ateu. Né? E tem que ter mesmo. Pô, aceitar um Deus desse, rapaz, que precisa de gente bajulando, puxando o saco dele? Então você não é Deus, pô. Para com isso. Supô-lo sempre necessitado de ter milhões de adoradores, incessantemente prosternados ou em pé diante dele, emprestar-lhe as fraquezas dos monarcas despóticos e orgulhosos do Oriente, o que torna os soberanos verdadeiramente grandes é o número e o brilho de seus cortesãos? Não, é a sua bondade e a sua justiça. É o título merecido de paz dos súditos. Pergunta-se se há alguma coisa mais apropriada a nos dar uma ideia da majestade de Deus que a multidão dos anjos que compõem a sua corte? Sim, certamente. Há alguma coisa melhor do que isso. É representá-lo soberanamente bom, justo e misericordioso para todas as criaturas e não como um Deus colérico, ciumento, vingativo, inexorável, exterminador parcial e criando para a sua própria glória esses seres privilegiados, favorecidos com todos os dons, nascidos para a eterna felicidade, enquanto aos outros condena a conquistar penosamente a felicidade e os pune por um momento de erro, como com uma eternidade de suplícios, ou seja, o inferno, né? O Espiritismo professa, a respeito da união da alma e do corpo, uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista. Kardec era muito educado, né? Porque os caras são materialistas até a tampa, né?
e que, além disso, está de acordo com a observação e com o destino da alma. Segundo ele, segundo o Espiritismo, ele nos ensina a alma é independente do corpo, que constitui apenas um envoltório temporário. Sua essência é a espiritualidade. Sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é somente um instrumento para o exercício de suas faculdades, nas suas relações com o mundo material. Mas separada do corpo, ela goza das suas faculdades com maior liberdade e maior amplitude. Sua união com o corpo é necessária aos seus primeiros desenvolvimentos. Realiza-se no período em que se pode chamar de infância e adolescência, quando ela atinge um certo grau de perfeição e de desmaterialização. Essa união não é mais necessária e a alma continua a progredir na vida espiritual, por mais numerosas que sejam. De resto, as existências corpóreas, elas são necessariamente limitadas pela própria vida dos corpos, e a sua soma total não compreende, em todos os casos, mais do que uma parcela imperceptível da vida espiritual, que é infinita. Vamos anotar aqui, com a data de hoje, os anjos, segundo o Espiritismo, para nós retomarmos na próxima quinta-feira. Hoje é dia 3/10/19. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Podemos encerrar, então? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo livro O Céu e o Inferno dessa noite. Queremos humildemente solicitar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos coragem e força, Senhor, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.